Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021 e o Papo de Esporte está começando. Nosso primeiro assunto é o Real Madrid. Dizer no início do ano que Chelsea e Real Madrid decidiriam uma vaga na final da Liga dos Campeões poderia soar como brincadeira para muitos. O time espanhol chegou à última rodada da fase de grupos ameaçado e viu Zidane sob pressão. O time inglês demitiu seu técnico, mas 5 meses depois o cenário é bem diferente. Em um confronto aberto, ambos disputam quem decidirá o torneio com o Manchester City no próximo dia 29 em Istambul. No jogo de ida, 1-1 em Madrid, e a volta acontece agora no Stamford Bridge. Bom, você deve ter percebido que eu falei Manchester City, isso porque o City de Guardiola eliminou o Paris Saint-Germain de Neymar. No jogo de ida já havia triunfado por 2-1 e ontem, jogando em casa, venceu por 2-0 com 2 de Mahrez. O gosto da partida ficou amargo especialmente para Neymar, bastante criticado pela imprensa internacional. O brasileiro se despede da atual Liga dos Campeões com 9 jogos disputados, 6 gols marcados e 3 assistências anotadas. O atacante brasileiro passou em branco na fase mata-mata desta edição. Machucado, não enfrentou o Barcelona nas oitavas de final. Ontem, ele teve um chute para fora e outros 4 bloqueados. Vamos falar sobre Libertadores da América. Foram 60 minutos do mais vigoroso futebol do aclamado melhor elenco das Américas e 30 de uma apatia capaz de deixar até mesmo o torcedor que acompanha do Brasil pela TV, no nível do mar, sem ar. Na matemática, o Flamengo tem mais motivos para comemorar o 3-2 sobre a LDU, mas os mais desconfiados não deixam de ter razão, pela pulga atrás da orelha com o roteiro que se repetiu na volta do intervalo. O primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, inteligente e letal. Com a bola, a equipe de Ceni dosava energia e atacava de maneira vertical, fez 2-0. Mas na volta para a segunda etapa, um apagão. A LDU empata em 2-2 e o Flamengo consegue a vitória com um pênalti marcado no fim do jogo. Vitória fora de casa, que coloca a situação do Flamengo muito confortável no grupo G. Desta forma, o rubro-negro é líder isolado com 9 pontos. A LDU fica em segundo com 4. Vélez tem 3, porque venceu ontem, e o União La Calera é o lanterna do grupo, com apenas 1 ponto feito. Quem também jogou ontem foi o Santos, e goleou The Strongest, espantou a má fase e voltou a sonhar com uma classificação para as oitavas de final. A sequência, claro, vai ser muito importante. Nesse momento, pelo grupo C, o Barcelona de Guayaquil tem 9 pontos, Boca tem 6, Santos 3 e o The Strongest não fez pontos até agora. Fora da Vila Belmiro, um torcedor que pediu reação com um sal grosso foi atendido e viralizou nas redes sociais. O Atlético foi outro brasileiro que goleou ontem, o Cerro Porteño, 4-0. Desta forma, o Galo é líder com 7 pontos. Cerro Porteño tem 4, La Guaira 2 e o América de Cali não fez pontos ainda no grupo H. O Palmeiras também venceu e se isolou de vez na liderança do grupo A, 2-1 fora de casa para cima do Defensa e Justiça, mostrando que é um time difícil de se vencer. O Independiente Del Valle tem apenas 1 ponto no grupo e o Universitário perdeu seus 2 jogos até agora. Hoje tem mais brasileiro entrando em campo. O Inter joga contra o Olímpia no Beira-Rio às 9 da noite pelo grupo B. Tudo empatado, 3 pontos para cada um. O São Paulo joga hoje na Argentina contra o Racing, no Presidente Perón, às 19 horas. No momento, o tricolor paulista é líder do grupo com 6 pontos. O Racing, em segundo, tem 4. O Fluminense será o último brasileiro a entrar em campo, porque só joga amanhã, quinta-feira, pela Libertadores. Bom, por enquanto o jogo está confirmado, mas na Colômbia uma onda de protestos põe em xeque a realização da partida em Barranquilha. Não bastasse a odisseia enfrentada pelo Fluminense na semana passada para enfrentar o Santa Fé, a delegação tricolor se vê novamente diante de um cenário de incertezas em outra viagem para a Colômbia. Desta vez, o motivo são os protestos populares contra o governo, com direito a confrontos entre manifestantes e forças policiais, que já duram 6 dias em diversas cidades do país.
Até agora, 19 pessoas já morreram e mais de 800 ficaram feridas. 3 partidas, 2 pela Libertadores e outra pela Sul-Americana, que estavam marcadas para as cidades de Armênia e Pereira, foram transferidas da Colômbia para o Paraguai. De acordo com a Conmebol, as autoridades de Barranquilla garantiram a segurança para a realização do jogo do Fluminense. O mesmo aconteceu com o Ibagué, onde o Tolima recebe o Emelec nesta quarta-feira, pela Sul-Americana. Há manifestações previstas para continuarem ao longo da semana, em Barranquilla e em todo o país. A organizada do Júnior chegou a pedir a suspensão ou adiamento do jogo, em solidariedade aos protestos, e ameaçou impedir a entrada dos ônibus dos clubes no estádio. A gente vai seguir acompanhando essa situação e, claro, um posicionamento da Conmebol sobre mudança ou não do jogo. Por enquanto, a Conmebol mantém o local da partida. Olha, a nossa última de hoje é sobre a solidariedade dos clubes à família, aos amigos e aos fãs de Paulo Gustavo. Imediatamente após a confirmação da morte do ator e humorista, vítima da Covid-19 aos 42 anos, clubes brasileiros usaram seus perfis nas redes sociais para lamentar a notícia. O criador de Dona Hermínia e de outros personagens amados por todo o país estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana. A piora no quadro de saúde do ator aconteceu no domingo. Paulo Gustavo vinha apresentando melhoras significativas, mas sofreu uma embolia pulmonar. No Rio, os 4 clubes grandes se manifestaram: Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Pelo Brasil, outros clubes também prestaram homenagens nas redes sociais. Santos, Corinthians, São Paulo e Internacional foram alguns que se manifestaram. Mais uma daquelas notícias tristes que a gente não gostaria de dar, mas que infelizmente aconteceu na noite desta terça-feira. E o futebol faz parte da sociedade, por isso a manifestação de tantos clubes pelo Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã aqui com o Papo de Esporte.